Então vamos lá, gente. Nesse dia, primeiramente, antes da aula de hoje, eu quero explicar para vocês, de forma geral, do que se trata a nossa disciplina, né? Eu vou explicar o passo a passo desse diagrama e vai chegar um ponto desse diagrama aqui, desse fluxograma, que a gente vai chegar na nossa aula de hoje, tá? Só para a gente ter uma visão geral do que a gente já estudou até agora para a gente seguir em frente, tá? Para a gente se localizar melhor. Esse diagrama eu me baseei bastante no diagrama que tem no AP Monitor, né? Que tem um curso de controle lá e o site do AP Monitor está aí no canto inferior direito, beleza? Vamos lá. Aqui em cima a gente tem o que? A gente tem projeto de controle, né? Então tudo parte da vontade, né? Da necessidade da gente fazer um projeto de um controlador para um processo, certo? Daí a gente seleciona a entrada e a saída do processo, ou seja, a variável manipulada, a variável que a gente vai manipular, e a variável controlada, certo? Daí a gente vai fazer uma pergunta. A gente tem dados desse processo, a gente tem dados dos sensores que pegam as informações da variável controlada, e a gente tem os dados de entrada também, que as vazões de entrada que influenciam nessa variável de saída, né? Então a gente faz essa pergunta. Se a gente tem esses dados, a gente pode vir aqui para a direita. Ó. Se a gente tem esses dados, a gente faz um ajuste gráfico, beleza? Se a gente tem os dados, a gente faz o ajuste gráfico. Se a gente tem os dados histórico, o que é esses dados históricos? Um banco de dados muito maior, né? Ou até um Big Data para esse tipo de processo. Né? Não chega a ser um Big Data, mas é uma quantidade de dados muito maior do que só em um período pequeno de tempo. Né? Então, se a gente tem dados históricos, a gente pode partir para uma estratégia de controle mais avançada, que a gente não vai estudar aqui nesse momento, tá? Nesse curso. Então, vamos se ater a essa parte do diagrama. Tá? Então, a gente pode fazer um ajuste gráfico. Com o ajuste gráfico, a gente vai fazer outra pergunta. Esse processo é de primeira ou de segunda ordem? Tá? Então, se for de segunda ordem, a gente faz o ajuste para a segunda ordem, com as constantes da equação característica de segunda ordem. E se o gráfico for característico de primeira ordem, a gente faz o ajuste para a primeira ordem, beleza? Caso a gente não tenha os dados, o que é que a gente precisa fazer? Um modelo fenomenológico do processo. Tá? A gente faz o modelo fenomenológico do processo, simula os dados e a gente passa a ter os dados. Né? Então a gente também pode simular o processo e tentar validar ele e tentar validar o modelo fenomenológico com os próprios dados, mas quando a gente já tem os dados, é mais comum a gente partir direto por ajuste gráfico. Se a gente não tiver, a gente faz esse caminho aqui, que é o modelo fenomenológico, daí obter os dados e daí que faz o ajuste gráfico, tá? Vamos seguir aqui. Beleza, a gente agora tem um modelo de primeira ou de segunda ordem, tá? Daí a gente vai fazer uma pergunta, outra pergunta. Os distúrbios do processo, eles podem ser medidos, né? Todos os distúrbios que influenciam significativamente o processo, eles podem ser medidos? Se sim, eu faço o controle feed-forward ou cascata, tá? Lembre-se, o controle feed-forward é aquele que considera todos os distúrbios que influenciam significativamente no processo, para obter uma ação de controle, tá? Então, para implementar esse tipo de controle, eu preciso conhecer todos os distúrbios. Se eu conhecer, eu faço ele. Se eu não conhecer, eu vou fazer outra pergunta, tá? O sistema é integrativo? Se for integrativo, se for um sistema integrativo, eu uso o controle proporcional apenas. Se não for um sistema integrativo, eu utilizo o controle integral, né, o controle proporcional junto com o controle integral, ou o controle PID, que é parte proporcional, integral e derivativa. Tá? Continuando aqui. Depois que a gente define qual controlador a gente vai utilizar, a gente vai ter que saber qual o limite de estabilidade desse controlador. O que é o limite de estabilidade? É eu colocar apenas o controle proporcional e ver até onde o meu sistema vai com esse valor sem perder a estabilidade. Tá? Quando ele perde a estabilidade, a partir do momento que ele perde a estabilidade, esse KC é o KC limite. Tá? Esse é o limite de estabilidade do meu processo. Eu não posso ter um valor de KC acima dele. Tá? Daí eu obtenho esse valor de KC de limite de estabilidade. Depois o que é que eu faço? As correlações de sintonia para encontrar as constantes do controlador. Isso aqui a gente vai estudar hoje, tá? É isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Eu já esbocei um pouco disso na aula passada, mas hoje eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Beleza, a gente achou o controlador,
simulou o processo com o controle ou colocou no próprio processo mesmo real esses parâmetros de controlador. E vou fazer outra pergunta. O desempenho do controle ele é desejável? Se não for desejável, eu volto para as correlações de controle ou faço ajustes manuais. Tá? Ou faço ajustes manuais. Que eu vou explicar mais na frente também o que é. Então é basicamente isso, tá, gente? Essa é uma visão geral do que a gente estudou até agora. Só um adendo que eu preciso fazer aqui. Para quem não lembra, o sistema integrativo ele é aquele sistema que eu expliquei na aula 2, se eu não me engano foi na aula 1, que é um exemplo bom é o tanque de enchimento, só que no lugar da vazão de saída ser uma relação com a altura, ele é uma bomba que tem uma constante, tá? Então a vazão de entrada e saída são constantes. Então quando você muda um desses valores, ou o processo vai subir de nível continuamente, ou ele vai descer de nível continuamente, tá? E ele é chamado de processo integrativo porque o resultado da resolução da sua modelo fenomenológico é um integral, tá? A sua derivada é uma constante. Beleza, então. Vamos dar continuidade aqui. Agora que a gente já tem uma visão mais geral do que se trata de onde a gente parou, né? Aqui eu tenho algumas situações muito interessantes. Por quê? Eu tenho valores de Kc, certo? Nessas linhas. E tenho valores de τi nas colunas. Percebam uma coisa. Para esse processo em específico, imagine que é um processo hipotético. Tá? Deixa eu só mudar a posição da câmera aqui. Imagine que esse é um processo hipotético, onde a gente tem um processo de primeira ordem, mais atraso no tempo. E para essas constantes, ó, Kc igual a 5 e τi igual a 5, o processo ele é instável. Veja que ele tem uma oscilação continuada e um crescimento exponencial. Isso aqui é instabilidade. Tá? Se a gente pegar o mesmo valor de Kc igual a 5 e aumentar o valor de τi, o que é que vai acontecer? O processo ele vai se estabilizar mais. Se eu aumentar mais ainda o valor de τi, ele vai se estabilizar um pouco mais também. Vamos manter agora o valor de τi igual a 5. Vamos diminuir o valor de Kc agora para ver o que acontece. Também o processo ele vai se estabilizar. Beleza? Se eu diminuir o valor de Kc. Então, o que é que a gente pode perceber aqui de cara? À medida que a gente aumenta o valor da constante integral, a gente tende a estabilizar mais o sistema. À medida que a gente diminui o valor da constante proporcional, a gente também tende a estabilizar mais o sistema. Para esse sistema de primeira ordem mais atraso no tempo em específico. Tá? Isso pode mudar de acordo com a dinâmica do processo em particular. Então, dependendo do processo que você esteja trabalhando, você vai querer um tipo de reação diferente. Tá? Nem sempre a gente quer uma reação extremamente rápida no processo, porque isso pode ser agressivo tanto para, por exemplo, a gente estiver trabalhando com algum meio de cultura que esteja fazendo alguma fermentação lá, a gente não quer uma alteração muito brusca em alguma variável, por exemplo, para não afetar no metabolismo, né? Em alguns processos a gente vai querer essa rapidez, né? Então, dependendo do processo que a gente tem, a gente vai ter ajustes diferentes, beleza? Aqui um exemplo, ó, quando o valor de τi é muito alto, 20 e Kc é igual a 1, a gente tem que o processo ele é lento, ó, ele tem um pico alto aqui e ele demora para se estabilizar, tá vendo? Essa lentidão ela geralmente não é desejada, tá? A gente quer que o nosso processo se estabilize o quanto antes, na maioria das vezes, tá? Que é esse caso aqui, ó. Ele faz um pico pequeno e se estabiliza bem rapidinho aqui, né? Olha comparado a esse aqui, tá? Então, geralmente a tendência de curva que a gente quer para a saída do meu processo é essa daqui, tá? O que seria um processo ideal? O que seria um controlador ideal, tá? Então aqui a gente tem 5 principais aspectos que eu poderia elencar para dizer que o controle ele é ideal, certo? Ele é estável em malha fechada, ou seja, ele não tem uma oscilação continuada em malha fechada, ele não diverge, digamos assim, né, em malha fechada. Os distúrbios são minimizados, ou seja, os problemas reguladores eles são bem mitigados, tá? O erro do estacionário ele é eliminado, que isso é um problema, tá? Principalmente com o controle proporcional, a gente tem esse problema de erro do estado estacionário. Resposta à mudança no set point, que seria o problema servo, ele ia atender também o problema servo, tá? E robustez.
O que seria essa robustez que eu ainda não falei na disciplina? Robustez é o processo ele reagir bem a diferentes alterações eventuais que venham a ocorrer nos parâmetros do processo, tá? Que alterações seriam essas? Vamos supor que você está fazendo alguma medição, o processo lá está se mantendo, tudo controlando direitinho, de repente tem alguma falha que o processo, que o sensor começa a medir fazer uma medição muito errada. Robustez é o controlador ele ser resistente a esse tipo de falha, né? Então é um exemplo que ilustra várias outras situações também que a gente tem alterações, né, que não são desejadas no processo, que levam informações erradas ao controlador. E o controlador tem que resistir, né, mitigar também essas informações. Tá? Perceba que é diferente dos distúrbios. Tá? Então, em uma situação ideal, um controlador ele teria todas essas situações. Só que tem uma questão. A gente não consegue fazer um controle que obedeça a todos esses requisitos. Tá? A gente tem que ponderar, de acordo com o nosso processo, o que é melhor e o que a gente consegue oferecer com o controle PID, né, que é o controle que a gente está estudando aqui. Tá? Então a gente tem que fazer meio que um balanceamento das escolhas dos parâmetros. Na hora que a gente vai fazer o projeto do controlador, que é basicamente tipo, escolher o tipo a lei de controle, que no nosso caso aqui é a mais utilizada, que é o PID, e escolher os parâmetros de controlador para o nosso processo. E a gente vai ter que fazer um balanceamento em relação a algumas situações. Por exemplo, robustez e desempenho. Muitas vezes a gente tem que sacrificar o desempenho do controlador para colocar uns pontinhos a mais em robustez, beleza? Então, vamos supor que a gente consegue fazer um ajuste muito rápido, que o processo se estabiliza muito rápido, mas ele coloca o KC lá próximo do limite de estabilidade. Isso não é desejável. Por quê? Pode ser que tenha alguma entrada de erro no controlador que ele leve o processo a tão próximo da estabilidade que qualquer alteraçãozinha, qualquer diferença, qualquer não robustez vai levar o processo à instabilidade. Tá? Então a gente algumas vezes sacrifica um pouco do desempenho para colocar mais na robustez, beleza? Outra situação também que tem é que a gente faz sintonia, geralmente a gente faz sintonias diferentes para problemas servos e para problemas reguladores. São dois problemas diferentes, tá? Que dependendo aí do seu processo mesmo, né? Do que você quer no seu controle, você vai focar ou mais no regulador ou mais no problema servo, tá? E o que eu faço, né? Quais são os métodos para a gente escolher esses parâmetros PID? Na avaliação anterior, eu pedi para vocês utilizarem o método de malha aberta, né? Tem utilizar tentativa e erro também. Eu pedi para vocês utilizarem tentativa e erro, para vocês verem como tipo, não é tão simples assim, né? Na verdade, é bem complicado a gente conseguir ajustar bem o nosso processo quando a gente faz por tentativa e erro. Isso na simulação. Imagina se a gente tem um processo real, tá? Então, por isso que a gente tem que ter alguns métodos, algumas delimitações para encontrar esses parâmetros de controlador. Aqui a gente tem algumas classes de parâmetros, algumas classes de sintonia de controlador, né, de métodos de sintonia que a gente vai estudar, beleza? Quais são essas classes de métodos? São divididas em dois principais grupos, né? São os métodos baseados no modelo do processo e os métodos online, onde o controle já está instalado. Nesse grupo que são baseados no modelo do processo, a gente tem síntese direta, que são algumas correlações que a gente faz, inclusive ponderando a robustez. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem entrar em mais detalhes sobre esses métodos, tem no livro do Cyborg, eu vou deixar lá no final a referência. Relações de sintonia, que é o que a gente vai estudar aqui, algumas relações bem tranquilas de se implementar para a gente ter um ponto de partida para esses parâmetros do controlador. Técnica de resposta em frequência, que a gente também não vai estudar. E simulação computacional, que são alguns métodos de otimização, tá? Para a gente minimizar esse erro. Minimizar o erro ajustando os parâmetros do controlador, certo? Esses são os métodos quando a gente já tem um modelo do processo pronto, tá? Outra categoria seria a sintonia online, que o processo já está instalado e não necessariamente a gente tem um modelo do processo, beleza? Vamos começar aqui com relações de sintonia.
O primeiro método de relação de sintonia que eu vou mostrar para vocês é o método critério da integral do erro, tá? Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar o gráfico de um processo aqui, ó. Vamos supor que eu esteja no set point, um valor aqui em cima, set point de 5. Meu processo está rodando aqui. Aí, de repente, eu liguei o controlador nesse instante de tempo 0. Ele vai fazer uma oscilaçãozinha e vai estabilizar. Vocês já viram, né? Vocês já viram que a constante integral ela relaciona essa área do erro aqui, a diferença entre o set point e o valor atual do processo, correto? Seria basicamente a integral do erro. Daí a gente tem outras situações também para mensurar esse erro. A gente tem a integral do erro absoluto, que é a integral do erro, né? A cada instante de tempo. Isso quer dizer o quê? Que as oscilações negativas elas não anulam as áreas positivas, tá? Então, o erro negativo ele não vai anular o erro positivo, que é o que acontece com o controle integral, tá? Daí a gente tem a integral do erro ao quadrado, que ela vai fazer o quê? Ela vai potencializar, vai dar mais valor a uns erros maiores, tá? Então, quanto maior o erro, mais potencializado exponencialmente vai ser a importância dele, tá? E tem o Itai, que seria o quê? É a integral do erro absoluto multiplicado pelo tempo. Então, é esse método aqui, Itai, que a gente vai utilizar, tá? É essa medida aqui que a gente vai utilizar para aplicar o método. E esse Itai é o próprio nome do método, tá? A gente chama método Itai para fazer, para dizer que considera a integral do erro absoluto multiplicado pelo tempo. Essa multiplicação pelo tempo ela é importante, por quê? Porque ela vai colocar em xeque também quanto tempo o processo passou nesse estado de erro, tá? Então, ele não considera só a área do erro, ele considera quanto tempo ele ficou nesse estado, tá? Ele vai ponderar isso também. Então, e como é que esse método funciona? Então, percebam aqui, ó. Para o controlador PI ou PID, a gente tem essa situação, tá? Aqui é PI ou PID. Daí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai perguntar, eu quero um processo, eu quero um controlador para um problema servo ou para um problema regulador? Primeira pergunta que eu vou fazer. Vamos supor que eu escolhi para um problema distúrbio, tá? Se eu escolhi para o problema distúrbio, eu vou utilizar essas equações aqui, ó. Eu vou substituir, para achar o parâmetro Kc, eu substituo o y por esse termo aqui todo, tá? Depois, eu vou fazer esse cálculo de novo, substituindo o y por esse termo aqui, para achar quem é tal i. Se eu quiser a ação integral também, depois eu substituo y por esse termo aqui, tá? Isso para o problema distúrbio, beleza? Lembre-se de uma coisa, a constante A, ela tem aqui na tabela, tal e θ é do processo de primeira ordem, é do seu modelo de primeira ordem, tá? E K também é do modelo de primeira ordem, então fica só o Kc para você achar, fica só o tal i para você achar, e tal d para você achar depois. Então aí você já tem as constantes do seu controlador, seguindo essa tabelinha aqui. Tá, mas o que é que vai mudar se eu quiser fazer para alteração no set point no lugar de problema regulador, né? Se eu quiser fazer um problema servo, só vai mudar a parte integral. Beleza? Então a parte integral, em vez disso aqui, ela vai ser isso aqui. Tá? Eu vou pegar as constantes de processo e vou achar direto aqui qual é a ação integral. Beleza? Lembre-se que tal eu tenho, θ eu tenho, A e B é da tabela. Então com isso eu consigo achar, tenho isso aqui também, esse tal aqui também. Né? Com isso eu consigo achar quem é a constante integral e só vai mudar isso se for para problema servo. Beleza? Esse é o método da integral do erro ou ITAE. Né? Também tem outro método aqui bem tranquilo de se fazer, né? Mais tranquilo que o anterior até, que é também substituição direta, bem tranquilo mesmo. Tá? Que é o método amigo, que é um método relativamente novo, para ser um método bem conhecido, né? Ele é um método relativamente novo em relação aos outros que a gente estudou até agora. Também a gente vai considerar que tem um modelo do processo,
E a gente vai só fazer substituição direta das constantes. Ó. Constante K, tal e θ. Beleza? Uma coisa importante de se ressaltar é que esses métodos, eles, da forma que eu estou apresentando aqui nessas equações, é só para primeira ordem mais atraso no tempo, beleza? Mais tempo morto. Se vocês quiserem um método para segunda ordem, nesse artigo aqui vai ter esse método aqui também com as equações de segunda ordem, tá? Então a gente tem um modelo do processo simples. Se eu quiser a constante proporcional, só substituir aqui as constantes de processo. Se eu quiser a constante integral, também, só substituir aqui. Isso para o controle PI. Para o controle PID, a gente vai ter também duas equações, mais a equação do controle tal D. Beleza? Então esse é o método amigo, que funciona tanto para controle PI como PID para processos de primeira ordem. Se quiserem de segunda ordem, entre lá no artigo que vocês vão ver direitinho como é que é, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem, né? Eu só ilustrar aqui como é que seria feito. Um processo descrito por uma primeira ordem mais equação de primeira ordem mais tempo morto, né? First order plus dead time é dado por, aí a gente tem aqui o valor de K, o valor de θ e o valor de tal. Executa a sintonia do controle PI utilizando as relações de sintonia Itai e amigo, e método amigo. Simples, galera. Tenho essa equação do Itai. Para achar o KC, eu vou substituir esse termo aqui por esse. Vai ficar K vezes KC igual a θ sobre tal. Isolo o KC, tenho quem é A, tabelado, tenho quem é θ do processo, tal do processo, K do processo. Acho quem é KC. Mesma coisa eu vou fazer para achar quem é tal I. Pronto, sintonizei meu controlador. Método amigo, a mesma coisa. Vou substituir o valor de K, vou substituir o valor de tal e de θ. K aqui também. Vou obter direto quem é um valor de KC, mesma coisa para o tal I. Não tem segredo nenhum. Beleza? Tranquilo. Então a gente estudou até agora o que seria um método baseado, métodos, né, baseado em modelo do processo, em específico relações de sintonia. Se quiserem se aprofundar mais nessas sintonias, capítulo 12 do Cyborg tem mais métodos lá para vocês se aprofundarem, inclusive esses outros aqui que eu não falei, tá? Vamos lá agora para sintonia online. Vamos ver como é que funciona isso, tá? Então a sintonia online ela envolve o teste na planta, geralmente por tentativa e erro. Esse geralmente aí que eu coloquei como é utilizado nas plantas mais rudimentares, né, que não estão no estado da arte, ou não tem uma metodologia muito bem estabelecida de projeto de controle, porque a gente sabe que é assim que acontece, né? A pessoa chega lá e só ajusta os parâmetros a Deus dará, sem se preocupar muito com simulação, tá? Esse tipo de método, né, esse método entre aspas, consome muito tempo. Imagine que a gente tem um processo com a dinâmica lenta que a gente tem que ficar testando parâmetro por parâmetro para tentar ajustar o controlador. Tá? Isso aí não é viável. Então o que é que a gente faz? A gente faz um ajuste inicial feito com o modelo do processo. Né? Se a gente tiver um modelo do processo, ele é muito bem-vindo para a gente ter essas etapas anteriores antes da tentativa e erro. Tá? Então, essas sintonias que a gente estudou antes, eu considero como uma sintonia preliminar, certo? Que é, a gente tem um modelo do processo, né? E a gente faz essa sintonia preliminar, para depois partir para a sintonia online. Então, isso aqui é um ponto de partida para a sintonia online, tá? Muitas vezes, como a gente não tem o modelo do processo, a gente parte direto para a sintonia online. Eu vou explicar aqui dois métodos para vocês, para a gente entender como é que funciona essa sintonia online. Depois, a gente vai ver como é que ficou o controlador. Se necessário, a gente faz mais uma tentativazinha em erro, mas perceba, aqui a gente já passou, no mínimo, uma etapa. A gente já tem alguns parâmetros estabelecidos como ponto de partida. Tá? Então, a tentativa e erro aqui ela vai ser mais para um ajuste fino, para uma coisa que a gente sabe que vai melhorar se mudar alguma constante ali. Tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui dois métodos, ambos propostos por Nichols, né? O método do ciclo contínuo e o método step test, tá?
esses dois métodozinhos aqui para a gente ver como é que funciona essa sintonia online. Então esse método ele se baseia em encontrar o limite de estabilidade de um processo em malha fechada com controle apenas proporcional. Então a gente tem um processo real e vai aumentando o valor de KC até chegar no limite de estabilidade, tá? Isso no processo real. Qual é o procedimento de se fazer isso? Então, primeiro a gente espera o processo atingir o estado estacionário e ativa apenas a ação de controle proporcional, tá? Depois a gente aplica uma pequena alteração no valor de set point e depois a gente aumenta gradativamente o valor de KC, beleza? Com isso, a gente vai obter uma seguinte resposta, tá? Quando a gente faz isso, atinge o limite de estabilidade, o processo ele vai ter uma oscilação sustentada e continuada, tá? Nesse processo aqui, dessa forma, a gente vai tirar dois parâmetros: o período de oscilação e o próprio valor de KC que a gente chegou nesse valor, tá? Que é o KC crítico. Com esse KC crítico e o valor P, a gente tem essa tabelinha aqui, que a gente pode ajustar tanto proporcional, integral e derivativo. A gente substitui aqui diretamente para achar quem são os parâmetros do meu controlador, tá? Aqui tem um extra, né, que seria uma modificação do Ziegler-Nichols, que é o método de Tyrell-Leuben, que é basicamente o mesmo procedimento, só muda as constantes aqui, tá? Então, dessa forma a gente consegue achar quem é o parâmetro KC, tau I e tau D, se a gente quiser o controle P, PI ou PID, beleza? Quais são as duas principais desvantagens desse método? Se a dinâmica do processo for lenta, isso aqui vai demorar muito até a gente chegar no limite de estabilidade, tá? E, por si só, você chegar no limite de estabilidade do processo não é desejável, tá? Então, muitas vezes, na prática, esse processo aqui não é muito aplicável. Mas a gente tem um método que ele é viável para se aplicar na prática, né? Tipo, num processo rodando, que seria o método do step test, que é um método bem mais simples e é um bom ponto de partida, tá? O step test também é chamado de método de reação da curva e ele é feito em malha aberta, tá? Sem um controle estar ativo. Então, são duas etapas. A gente primeiro desativa os controles automáticos, deixando apenas o controle manual, e depois a gente faz uma pequena alteração na variável de entrada, de 3 a 5%, dependendo do seu processo. Quando a gente faz essa alteração na entrada, a gente pode ter duas respostas possíveis, tá? Daí, quando a gente faz uma alteração, a gente pode ter essas duas situações, né? Nesse caso é um processo integrativo, e aqui é um processo de primeira ordem, mais tempo morto, que a gente pode ter essa situação aqui nesse processo de primeira ordem, tá? E como é que a gente faz para calcular? Né? O objetivo aqui é o quê? Aqui a gente está determinando o modelo do processo para depois aplicar outro método que a gente já viu, tá? E como é que a gente obtém um modelo do processo dessa forma aqui, né? Nesse método, tá? A gente tem a equação característica tau S mais 1 é elevado a menos θs, tá? São transferência de primeira ordem mais tempo morto. Nesse caso aqui, o tempo morto vai ser o quê? O início da alteração da variável de entrada até onde essa curva, essa reta slope, né, que é a reta da inflexão. Isso aqui vai ser meu tempo morto. Eu já tenho o tempo morto. Eu vou pegar o valor de MK, né, que é o valor de novo estado estacionário. Sei que esse valor aqui é o MK. Vou pegar onde se encontra a reta de MK com a reta de inflexão e vou jogar até achar o eixo X, tá? O eixo do tempo. Quando eu achar o eixo do tempo, a diferença entre esse ponto aqui, onde a reta toca, e onde esse tracejado toca, é o valor de tal. Lembre-se de fazer a diferença, tá? Muita gente confunde e pega o valor absoluto, mas não. Você tem que fazer a diferença, só pegar esse trecho aqui e só pegar esse trecho aqui. Então eu tenho o valor de θ agora, tenho o valor de tal e tenho o valor de k, porque eu sei qual foi a magnitude do meu degrau, tá? A magnitude da minha entrada, tá? Com isso a gente tem um modelo do processo aproximado para a primeira ordem, tá? Ele foi aproximado para um processo de primeira ordem.
E com isso a gente consegue fazer sintonia com os outros métodos que não são online. Tá? Então é como se fosse. Tipo, é um método online, mas não é. Porque aqui a gente faz basicamente uma identificação de sistemas para aplicar os métodos que não são online. Tá? A principal vantagem desse método é que ele precisa de apenas um degrau para funcionar. Né? Na maioria das vezes. Ele não precisa de tanto trabalho igual ao método anterior. Porém, colocar o processo numa situação de malha aberta, isso pode gerar alguns distúrbios indesejados. Então, lembrem que aqui a gente desativa a ação automática de controle. Então, o processo fica desprotegido do controle. Né? Então, por isso que isso aqui é um risco para o processo, se ele for um processo muito sensível. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais dos métodos de sintonia. E lembrando, se quiserem aprofundar um pouco mais, capítulo 12 do livro do Cyborg, quarta edição, tá? Eu recomendo.